Olá, alunos! Então, agora estou aqui de volta para a gente fazer a nossa revisão e partir para as nossas atividades. Eu tenho certeza que você já absorveu bastante desse nosso assunto de hoje, né? Dessa nossa aula, e eu tenho certeza também que você já está mais consciente da habilidade que você pode desenvolver com esse nosso tema de hoje, né? Grafite ou pichação. Porque trata-se de uma intervenção no espaço urbano, trata-se de colocar algo num lugar onde não havia nada, né? Como muros, postes, né? Que pode ser colocado uma atividade artística que possa contribuir para melhorar a questão visual da nossa cidade, ok? Então vamos lá para a nossa revisão. A arte urbana, tá? A arte urbana, que significa, em inglês é street art, né? Para nós é arte urbana, ou seja, a arte da cidade, a arte da rua. Designa uma arte encontrada nos meios urbanos, seja por meio de intervenções, que eu estava falando há pouco, performance, quando o artista simplesmente aparece, né, e começa a fazer algum tipo de arte, né, e o grafite. Existem muitas outras maneiras de fazer a intervenção, de fazer a performance, de fazer a atividade artística. Então, a arte urbana é encontrada onde o cidadão comum poderá se deparar com a diversidade cultural que abrigam os centros urbanos, sem necessariamente ter se dirigido a um centro cultural. Tá? Então pode ser não só um espaço destinado somente para a arte, como também pode ser também um centro cultural. Então, sem necessariamente ter se dirigido a um espaço próprio para o acontecimento da arte. Ainda sobre a arte urbana, nós vamos ver que no Brasil a prática de intervenção urbana começou na época da ditadura, nos anos 70, anos 60, por aí, como um movimento de oposição às proibições impostas pelo governo militar. Além de continuar como um instrumento de contestação, a intervenção urbana tornou-se uma forma de artistas independentes mostrarem o seu trabalho ao grande público. Ok? Conforme a gente já... Olha aqui, ó. Uma travessia de pedestre foi transformada aqui num solado, né? Então, esse é um tipo de intervenção. E então, vamos ver aqui essa questão da intervenção quando ela é uma performance. No contexto das artes, o termo da língua inglesa performance designa as apresentações de dança, canto, teatro, mágica, mímica, malabarismo, referindo-se ao seu executante como performista. A performance pode acontecer por meio de diversos diálogos, combinando dança, teatro, artes visuais e música. As abordagens podem ser diversificadas quando o artista apresenta uma cena em que normalmente utiliza seu corpo como suporte enquanto os espectadores observam. Etimologicamente, deriva do francês performance, que significa dar forma, fazer. E o grafite? O grafite é um tipo de manifestação artística que surgiu em Nova York nos anos 70. Consiste em um movimento organizado nas artes plásticas em que o artista cria uma linguagem intencional para interferir na cidade, aproveitando os espaços públicos.
da mesma, às vezes, para uma crítica social, né? São pinturas, desenhos, feitos nos muros e paredes públicas. Não é simplesmente uma pichação, mas uma expressão artística. Tem a intenção de interferir na paisagem da cidade, transmitindo diferentes ideias, como essa da paz, né? O grafite também é uma forma de manifestação em que a definição mais popular diz que o grafite é um tipo de inscrição feita nas paredes. Existem relatos que essa arte vem desde o Império Romano. E seu aparecimento atual, né, se deu na década de 70. Ok? Então agora nós vamos para a nossa atividade de sala de aula. Ok? Nós vamos ver aí as questões que a gente precisa que você aí leia com muito cuidado para poder você dar a sua resposta. Então vamos a elas, né? Tirar essas dúvidas aqui. A questão 1, tá? A arte urbana, ou street art, né? Designam a arte encontrada nos meios urbanos, onde o cidadão poderá se deparar com a diversidade cultural dos centros urbanos, sem necessariamente ter se dirigido a um centro cultural. Quais são os meios, né? Então, você tem aqui como opção painéis, mosaicos, vitrais, luminárias, artesanatos em geral, disponíveis em banquinhas, muros pintados com cores fortes destacadas, intervenções, performances artísticas, grafite e outras. Ou dançarinos tipo moonwalkers, aquele tipo Michael Jackson, né? O caminhador da lua. Então vamos ver aqui que a nossa resposta é a mais completa que nós já vimos na aula, né? São as intervenções, performances artísticas, grafite e outras, né? Na questão de número 2 é sobre a lei, aquela lei que a gente comentou na aula, né? Então, a lei 12.408 foi alterada pela lei 9.605, onde diz que não constitui crime a prática de grafite, realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio, tá? Desde que, então, a pergunta aqui é sobre as condições. Vamos ver o que é e o que não é aqui. Consentida pelo proprietário ou com a autorização do órgão competente ou editada pelos órgãos governamentais responsáveis, ou o pichador, desde que ele seja amigo do dono, ele pode praticar. Então, essa está fácil, né? Essa está muito fácil. E a gente vê que as afirmativas que estão corretas são as afirmativas 1, 2 e 3. Vamos voltar lá só para a gente ver aqui. Ó, o pichador, desde que ele seja amigo do dono do imóvel vandalizado, nunca que uma pessoa vai deixar alguém chegar, tá tudo, seu imóvel está todo lá pintadinho, o cara vai aceitar que alguém vá lá e risque, de maneira alguma. Então não tem nem... A questão 3, o grafite é definido como mais que uma linguagem artística, torna-se assim um importante instrumento de protesto ou de exaltação, né, como é o caso lá da Raíssa Leal. Esse tipo de expressão possibilitou a comunicação entre os moradores da cidade e a união de muitas culturas que coexistem, facilitando a fusão entre o centro e a periferia. No que se refere ao grafite, marque a alternativa correta. Então, grafites são pinturas expostas em galerias,
para apreciação de visitantes. A arte não pode ser usada para inclusão social, principalmente o grafite. O grafite é uma expressão estética que se aproxima de pinturas, e grafite não é considerado arte. E letra E, grafite é o mesmo que pichação e suja a cidade. Nós vemos aqui que, na verdade, o grafite é uma expressão estética que se aproxima de pinturas, né? Usa o muro, o poste, como o seu quadro, o seu espaço onde vai ser pintado. Tá bom? Então, até agora nós estamos vendo questões que nos levam a entender cada vez mais sobre a pichação e sobre o grafite, né? Para a gente ver, não fazer nada errado inocentemente, né? Então, atualmente, as instituições públicas educativas recorrem ao grafite como forma de expressão artística, o que propicia a inclusão social de adolescentes carentes, demonstrando que o grafite é considerado uma categoria de arte aceita e reconhecida pelo campo da cultura e pela sociedade local e internacional. Então, vamos ver qual é a nossa questão. No processo social de reconhecimento de valores culturais, considera-se que... Então, letra A, você tem aqui que a população urbana depara-se com muitos problemas sociais, como os grafites e as pichações. B, o grafite não contribui para o desenvolvimento intelectual, formação de opinião, inclusão social e educação. Né? Então, não deu tempo de eu ler. Então, nós já vemos aqui que os grafiteiros podem conseguir projeção internacional, demonstrando que a arte do grafite não tem fronteiras culturais. Ou seja, colocar que tanto o grafite como a pichação é uma coisa só, né, torna essa alternativa aqui totalmente errada, né? Dizer que o grafite não contribui para o desenvolvimento intelectual vai contradizer diretamente o texto lá que a gente viu no início, né? Então, por isso essa também não pode ser considerada. Prédios abandonados e sem manutenção tornam-se ainda mais desagradáveis com o grafite. Não é verdade também. Às vezes o grafite, a proposta é exatamente o contrário. E aqui, como se não bastasse, que o grafite é o mesmo que pichação. Não, de maneira alguma, de jeito nenhum. Então, a nossa resposta é que os grafiteiros podem conseguir projeção, podem até chegar a esse nível, como nós temos vários. Então, a questão aqui, observe essa imagem aí, ó, que veio lá da Toca do Salitre, no Piauí. E tem outra imagem também aqui, ó. Ok. Então, veja, observe o texto. Uma coisa boa da gente resolver questões é justamente isso, né? Você lê, aí você entende bem melhor o significado, aí torna-se fácil. O grafite contemporâneo, considerado em alguns momentos como uma arte marginal. Essa palavra marginal é uma arte que acontece paralela às aceitas oficialmente, né? Tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas.
Ok? Então, observando as imagens apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas murais, pinturas feitas em muros, tá? Tais como, aqui na letra A você tem a preferência por tintas naturais em razão de seu efeito estético, ou a inovação na técnica da pintura, rompendo com os modelos estabelecidos. Aqui na letra C nós temos a repetição dos temas e a restrição de uso pelas classes dominantes. Aqui na letra D, o registro do pensamento e das crenças da sociedade de várias épocas. E letra E, o uso exclusivista da arte para atender aos interesses da elite. Então, observando as imagens, vamos ver o que mais se adequa aqui. Nós vemos lá, através daquela... Volto lá na imagem depois e vá ver a pertinência desse pensamento aqui, ó. O registro de um pensamento e das crenças da sociedade em várias épocas. Cada vez que se fez o desenho, isso colocou na arte rupestre, lá nas paredes das cavernas, estava sendo transmitido o pensamento comum. Ok? Então, aqui vamos para a próxima questão, que é a questão de número 6, né? A questão discursiva. Então, aqui, depois de tudo que você já ouviu, depois de tudo que já foi estudado, eu pergunto aqui, qual a principal diferença entre grafite e pichação? De tudo que você já estudou até agora, você deve ter formado a sua opinião, deve ter formado o seu pensamento. E aí você vai me dizer com as suas próprias palavras qual é a principal diferença que você encontra, que você agora pode falar com certeza, sem dificuldade, a principal diferença entre o grafite e a pichação. Além disso, nessa questão, é pedido que você explique também, de acordo com o seu entendimento, de acordo com tudo que você já ouviu, com tudo que foi estudado, por que a pichação é considerada crime, ou quando a pichação é considerada crime. Qual é o elemento, qual é o conteúdo da pichação que a torna, qual é a atitude, qual é o elemento que faz com que a pichação seja considerada, onde ela se torna um crime contra o patrimônio material da nossa cidade, das cidades, né? Não só da nossa. Então, eu vou mostrar para vocês uma resposta que, se você chegar nela, está certo. Se você chegar com uma resposta diferente, com uma opinião sua, também vai estar certa também, porque o ideal é que você coloque o seu próprio pensamento, tá? Mas eu vou dar aqui uma orientação para um tipo de resposta que você pode colocar nessa pergunta aqui, ó. A principal diferença é que a pichação vem da escrita, enquanto o grafite está relacionada à imagem. Pichação é considerada crime porque os pichadores não pedem autorização aos proprietários dos ambientes, sejam públicos ou privados. Isso porque é uma forma de protesto cujo objetivo é vandalizar e insultar. Além disso, polui o ambiente, sendo considerado um crime ambiental. Ok? Então, essa é uma resposta que você pode usar. Ficamos aqui com a nossa aula, terminamos por aqui, né? Nós já comentamos aqui para vocês, espero que vocês tenham aprendido tudo sobre esse assunto e não cometa crime, mas não saia por aí pichando as coisas.